Uniclac. Fala galera, beleza? Mais uma vez, professor Douglas aqui juntamente com a LAC Concursos e nós, estudando Química, nós falaremos sobre forças intermoleculares dessa vez. Vamos lá? Forças intermoleculares, como isso é cobrado? Tá aqui, ó. Prestem atenção. A água e o ácido sulfídrico são moléculas semelhantes entre si, porque o oxigênio e o enxofre pertencem à mesma família da tabela periódica. Ambas as moléculas apresentam duas ligações e a geometria angular. Porém, as temperaturas de ebulição dessas duas substâncias são muito diferentes, conforme mostrado a seguir. Então aqui, a temperatura de ebulição da água é 100 graus positivo, não é? Isso ao nível do mar. E ao mesmo as condições de pressão, a do ácido sulfídrico é menos 60. Eita! Nossa, que diferença, professor. Cuidado, hein? Diferença aqui é de 160 graus de diferença. Opa, essas diferenças entre as temperaturas de ebulição das substâncias podem ser explicadas pela letra A, massa molar, massa molecular da substância. A água tem a massa massa maior do que a do ácido sulfídrico. Geometria das moléculas, como elas possuem diferentes arranjos espaciais, a molécula da água faz mais interações que a molécula do ácido, né? Aumentando a temperatura de ebulição. Próxima característica, interação que ocorre entre as moléculas na água são as ligações de hidrogênio, interações mais fortes do que a dipolo-dipolo do ácido sulfídrico. O tamanho da molécula, o enxofre, é maior do que o oxigênio, isso faz com que a molécula precise de mais energia para mudar de estado de agregação. Ou ainda o número atômico, como o oxigênio possui menos prótons no núcleo do que o enxofre, então ele possui menos interações e por isso tem menor temperatura de ebulição. Será isso? Vamos ver? Vamos fazer o seguinte, vamos analisar forças intermoleculares. Primeiro, com relação ao estado de agregação. Algumas coisas que eu tenho que entender. As interações intermoleculares, tá? Ou forças intermoleculares, elas estão relacionadas justamente ao estado de agregação e a própria polaridade da molécula, ou seja, o quão próximo estão as partículas. Quando a gente olha para o estado sólido, que as partículas estão todas agregadas, todas umas próximas das outras, isso faz com que haja um elevado nível de interação. Quando a gente já vai para o estado líquido, que as moléculas começam a se afastar e se movimentar com um pouco mais de vigor, isso significa que eu tenho uma diminuição das forças intermoleculares, das interações entre as moléculas. Intermoleculares, gravem isso. O que é intermolecular? Significa entre moléculas, ok? E para o estado gasoso você vai ver o seguinte, menor ainda, tá? Eles estão bem dispersos, não é? Então a gente vai ter o seguinte, olha, as transições de estado, ou seja, de um estado para o estado passar para o outro, isso está diretamente relacionado com a diminuição ou com o aumento dessas interações. Então quando a gente olha, por exemplo, o sólido para passar para o líquido, eu tenho que romper algumas das forças intermoleculares. Olha só, as forças estão diminuindo. Do líquido para o gás, eu tenho que praticamente romper todas. Por quê? Porque o gás, as moléculas, elas estão tão dispersas, elas estão tão espalhadas que não tem como uma molécula interagir com outra. Como eles estão muito longe, não existe praticamente interação. A interação é considerada nula, tá? É considerada nula. Bom, isso para o estado de agregação, não é? Mas a gente tem que considerar o seguinte, as forças intermoleculares, elas são interações que ocorrem entre essas moléculas e elas podem ser classificadas em alguns tipos. Vamos lá, ó. Forças moleculares, intermoleculares, podem ser conhecidas de maneira geral como forças de Van der Waals, certo? Essa é a palavrinha mágica, forças de Van der Waals. Essas forças, elas são divididas em dois tipos, certo? Existem dois tipos de interação entre as moléculas. Aquelas que ocorrem entre moléculas polares e aquelas que ocorrem entre moléculas apolares. Se ela estiver ligada, ou melhor, se ela está ocorrendo entre moléculas apolares, eu vou chamar isso de dipolo induzido e a gente vai estudar, calma.
Se for entre moléculas polares, será dipolo-dipolo. E dentro da dipolo-dipolo é que a gente ainda separa na comum, na normal, dipolo-dipolo, e também nas ligações de hidrogênio. Vamos falar pontualmente de cada uma dessas interações? É extremamente importante, galera. Isso aqui é muito importante, eu compreender as interações para compreender as propriedades das substâncias. Vamos lá? Então vamos ao seguinte, olha, as forças intermoleculares que ocorrem entre moléculas apolares podem também ser chamadas de forças de London, ou forças de dispersão de London, ou dispersão de London, ou dipolo instantâneo e dipolo induzido. Aqui alguns exemplos. Quando a gente vê, por exemplo, moléculas apolares, elas interagem de uma maneira muito fraca, mas muito fraca. Por quê, professor? Justamente porque, num primeiro momento, elas não possuem nenhum tipo de momento dipolar. A quantidade de elétron dos dois lados é igual e por isso elas somente causam repulsão elétrica entre si. Entretanto, o que acontece? Vez ou outra, existe um deslocamento dessas nuvens eletrônicas. E nesse caso, quando há um deslocamento, uma região se torna carregada positivamente. Esse símbolo aqui, não se esqueçam, tá? Apareceu esse símbolo justamente aqui, ó. Esse símbolo significa parcialmente, tá? Parcialmente negativo ou positivo. Isso aqui é parcialmente. Então, olha, quando eu olho justamente para um momento dipolar em que uma parte está carregada positivamente e outra negativamente, peraí, positivo atrai negativo. Começa a haver uma interação. Só que lembre-se, as interações entre moléculas apolares, elas são muito baixas, elas são muito pequenininhas, tá? Eu preciso de grande quantidade para que ela tenha grande relevância também, ok? Bom, existe também aquelas relações, aquelas interações que ocorrem entre moléculas polares e que podem ser chamadas de dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Apareceu dipolo-dipolo ou dipolo permanente é a mesma coisa. Eu estou falando de interação entre substâncias polares. Tá aqui, ó. Por quê? Diferente da dipolo-dipolo, ou melhor, diferente da dipolo induzido, né? Que ela não tinha nenhum polo entre elas e elas formaram. E uma induz a outra. Por isso é chamada de induzido, porque uma induz a formação do dipolo da outra. Aqui não, já era existente. E como já era existente, o que acontece? É mais fácil de formar essa atração entre elas. Então, ó, o HCl, por exemplo, naturalmente ele já tem os dipolos. O H é menos eletronegativo, então fica carregado positivamente. O Cl fica carregado negativamente. Então, um meio que atrai o outro. Essa dispersão aqui, né, essa representação mostra as interações entre o lado negativo e o lado positivo das moléculas. Por isso é chamado de dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Isso aqui as forças aqui, elas são mais intensas do que, por exemplo, no dipolo induzido, justamente por ser permanente. Isso aqui não desfaz, ele continua sempre, ok? O próximo, essa é assim, ó, a cereja do bolo. Tenho que saber, hein? É chamado de ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, quando que ocorre, professor? Ocorre quando eu tenho moléculas polares, tá? E quando eu estou falando da necessidade de haver hidrogênio ligado a esses três elementos: flúor, oxigênio e nitrogênio. Prestem atenção, galera. Por enquanto, nós estamos falando de forças intermoleculares em uma única substância, tá? Ok? Lembra disso. Que as interações aqui é na mesma substância. Nessa mesma substância, aqui, para ter pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, que é a mesma coisa, eu tenho que ter hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. E quando isso acontece, olha só,
nós temos a mais intensa das interações em uma substância pura, que é justamente a ligação de hidrogênio. Essa ligação ocorre justamente com o hidrogênio se aproximando do átomo central da molécula ali, que é o oxigênio, ou o nitrogênio, ou o flúor. E essas interações, essas aproximações, elas são tão fortes que, por exemplo, chegam a causar até uma tensão superficial na água. O que é essa tensão superficial, professor? É como se fosse uma película. Essa película, dependendo de uma altura que você cai, se você cair de cara nessa água, é como se tivesse caído de cara no chão. Literalmente. Ela chega até, por exemplo, a matar, dependendo da altura, né? Por que alguém cai de uma altura muito elevada, cai em cima da água e morre? Mas, professor, mas a água, ela não... Como assim o cara foi esmagado ali? O que aconteceu? Tá aqui a resposta. Foi justamente a tensão superficial, aquela rigidez da tensão é que acabou matando, ocasionando ali aquele acidente, aquele problema, né? Então, isso aqui, ligações de hidrogênio, é extremamente importante. Lembre-se disso, são as mais elevadas das interações intermoleculares em substâncias puras, ok? Mas ainda existe mais uma, que é justamente, depois a gente vai ver que é uma das misturas, tá? Vamos lá, ó. Ó a ordem de intensidade, lembre-se disso. Mais fraca são aquelas que ocorrem nas moléculas apolares. As interações intermoleculares mais fracas são as forças de London ou dipolo induzido e dipolo instantâneo. São as mais fracas. Seguido, aí um pouquinho mais forte, dipolo permanente nas moléculas polares. E com certeza, quando eu falo de ligação de hidrogênio, a mais intensa dessas três, ok? Ocorrendo quando eu tenho hidrogênio ligado ao flúor, hidrogênio ligado ao oxigênio ou hidrogênio ligado ao nitrogênio, ok? São essas as possibilidades. E aí sim, né? Existe essa interação chamada íon dipolo. Íon dipolo ocorre todas as vezes que eu tenho íons e moléculas polares sendo presentes numa mesma solução iônica, certo? Quando isso acontece, olha o que acontece aqui, ó. Os íons, eles rearranjam as moléculas para ficarem mais próximos deles e nas formas corretas. Isso aqui faz com que a interação seja extremamente elevada. Então, quando eu tenho um íon interagindo com uma molécula, essa molécula, a interação ali é muito maior por causa justamente da carga efetiva, né? Se você olhar, por exemplo, nas moléculas, não tem uma carga, existe carga parcial. Agora, em um íon não, existe uma carga literal e por isso a interação aí é muito mais forte, ok? Bom, quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, maior será a energia necessária para mudança do estado físico de agregação, né? Ou seja, maior será o ponto de ebulição e de fusão. Como assim, professor? Se a gente parar para pensar, o que faz uma substância ficar no estado sólido é justamente a atração que uma molécula tem com a outra. O que faz eles afastarem são energias que você vai colocando, tá? E que vão rompendo essas interações. Se essa interação for muito elevada, eu vou precisar de muita energia, ou seja, eu vou precisar de uma temperatura muito elevada. É o caso das ligações iônicas, não é? Ali tem carga positiva, carga negativa, uma atração muito forte entre esses íons e por isso temperatura de ebulição e de fusão é muito elevado. No caso das moléculas mesmo, depende das interações. Quanto mais forte forem as interações, aí sim, maior serão, né? Mais difícil será você afastar essas moléculas. Aí, olha para esse caso, né? O caso da água e o caso justamente do ácido sulfídrico. O ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, do ácido sulfídrico, menos 60. Por quê? Porque a água possui ligações de hidrogênio. E o próprio ácido sulfídrico, professor, tem ligações de hidrogênio? Não, ele só é um dipolo. Então ele só consegue fazer da interação dipolo-dipolo. Olha a diferença disso aqui, de 160 graus entre eles, só por causa das forças, professor. Professor, mas
quando a gente fala de ponto de ebulição, só está associado às forças intermoleculares? Não necessariamente. Quanto maior for a massa molar da substância, maior será a energia também para a mudança. Ou seja, existem duas coisas que eu tenho que prestar atenção. É as forças intermoleculares e a massa. Professor, mas a massa ali no ácido sulfídrico e da água é muito diferente? É diferente, mas não é tão a ponto de fazer diferença naqueles pontos. Você viu que as intensidades eram maiores, não é? Mas existem casos em que você vai perceber melhor isso aqui. Olha só para isso. Flúor, cloro, bromo e iodo. Só para ter uma ideia, diferenças de massa. Todos eles aqui apolares, mesma interação. O flúor tem a massa 38. Tá? 38. O ponto de fusão dele é menos 220, o ponto de ebulição menos 188. Nossa, professor, bem baixo, né? Pois é. Olha o cloro. Agora, ó, do flúor para o cloro, a diferença de massa de 38 para 71. O ponto de fusão, ao invés de 220, passou para 101 negativos. Aumentou. Não ficou alto, mas aumentou, né, professor? Pois é. E o ponto de ebulição de menos 68 foi para menos 34. Opa! Nossa, que diferença, né, professor? Pois é. Olha só agora o bromo. O bromo saiu lá do cloro de 71 para 160 de massa. Qual que é o ponto de fusão, professor? Está aqui, menos 7. Menos 7 graus. Já é bem elevado em relação aos outros. Ponto de ebulição, 59, ou seja, a temperatura ambiente, esse cara é líquido, os outros dois eram gases. E se a gente for para o iodo, professor, a massa 254, tá? Para a substância iodo, nesse caso 254, o ponto de fusão 114 e o ponto de ebulição 184 positivos, os dois positivos. Então, você consegue perceber que aumentando a massa, ele também faz diferença. Então, eu tenho que saber que esses dois fatores vão influenciar justamente no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Substâncias moleculares, você vai ter que fazer isso aqui, olha, para analisar. Se eles têm massa molecular aproximadamente igual, o que importa para você é o ponto de ebulição mais elevado será do que tiver forças intermoleculares mais intensas. Então eu estou comparando substâncias que têm massas próximas. Então quanto mais intensa for a força intermolecular, mais elevado vai ser o ponto de ebulição. Agora, se eu tiver o contrário, forças intermoleculares semelhantes, então quanto mais pesado, né, quanto maior a massa molecular dessa substância, maior será o ponto de ebulição. Ok? Então, por exemplo, se eu comparar HF, HCl, HBr e HI, eu tenho que analisar aqui algumas características. Primeiro, o HF, ele faz ligação de hidrogênio, né? Hidrogênio ligado ao flúor. A massa molecular é pequena, bem pequena, 20. Por isso que o ponto de ebulição dele ali dá 20, mais ou menos, né? Só que você vai ver que mesmo assim ele é maior do que todos os outros. Mesmo que as massas aqui façam diferença. Ponto de fusão, menos 93, tá? Menos 93, mas o ponto de ebulição dele dá 20. Quando você olha para o HCl, o HBr e o HI, todos eles têm dipolo, ou seja, dipolo permanente. As massas, 36,5, 81 e 128. Lá, ponto de fusão, menos 114, menos 89, menos 51. Pontos de ebulição, menos 85, menos 67 e, por fim, menos 35. Então, tem essas características que eu tenho que analisar. Outra característica bem importante em relação às forças intermoleculares é a questão da solubilidade. Solubilidade, para que eu entenda, segue a regra semelhante dissolve semelhante. Como assim, professor? Isso significa que todas as vezes que a gente fala disso, primeiro, substâncias iônicas são solúveis em água. Por quê? Por causa da polaridade, certo? Outra característica, moleculares são menos solúveis dependendo da polaridade, tá? Eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Grava isso aí, escreve para você não esquecer.
falou essa palavrinha, solubilidade, eu quero que você lembre de polaridade. Fechou? Solubilidade, polaridade. Semelhante dissolve semelhante significa polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Eu quero até abrir um parênteses, um erro muito comum. Água e óleo não se misturam, não são miscíveis. Por quê, professor? Muita gente vai responder por causa da densidade. E aí vem o erro, não tem nada a ver com densidade. Na verdade, água e óleo não se misturam, não são miscíveis, porque a água é polar e o óleo é apolar. Apolar e polar não se misturam. Essa é a resposta que eu quero que vocês gravem. Lembre-se disso, tá? Isso vai ser extremamente importante. Vou falar alguns casos importantes das forças intermoleculares. O primeiro deles, polaridade da sacarose. Quero que você grave isso aqui, ó. Apareceu uma substância orgânica, ou seja, formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Claro, nesses casos, quanto maior o número de OH ele tiver, maior vai ser a solubilidade. Então, por exemplo, a sacarose, ela tem um monte de OHs nela. Já que ela tem esse monte de OH, então ela tem uma alta polaridade. Ela vai ser muito solúvel em água. E o álcool é uma substância pequenininha que tem um OH lá também. Então ele também é polar, totalmente miscível na água. Outro caso importante, esse é ainda mais, o caso do sabão e do detergente, certo? Sabão exige detergente, como que funciona? Preste atenção nessa característica. Tanto o sabão quanto o detergente, eles têm partes da substância que são pouco polares, são apolares. Por quê, professor? Porque essa parte aqui praticamente só tem ligações de baixíssima polaridade, carbono e hidrogênio, e ainda tem outros 500 que é o seguinte: essas duas partes aqui só tem muita ligação igual, né? São muito semelhantes as ligações. Então essas duas semelhanças aqui, ó, fazem com que elas sejam apolares. Só que lá na ponta eu tenho uma ligação iônica tanto em um quanto no outro. A ligação iônica da ponta da cadeia do sabão ou do detergente é o que causa extremamente polaridade para essa substância. Então essa substância tem dois comportamentos. Ela tem uma parte polar e uma parte apolar. Palavrinhas mágicas para gravar. A parte apolar é chamada de parte hidrofóbica ou lipofílica. Hidro, água. Fóbica, que não gosta. Fechou? Que tem medo. Olha, o óleo, lipofílica, né? Lipo vem de óleo ou gordura. Filia, né? Ou fílica é que é afim de, gosta de. Então, nesse caso, a parte apolar do sabão gosta de se misturar com quem? Com óleo. Já a parte iônica vai ser a parte que é chamada de parte hidrofílica. Ou seja, a parte extremamente polar consegue se ligar à água. Então ele forma o que nós chamamos de micelas. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é a gordura. As substâncias que são presentes lá no sabão e no detergente são esses traços aqui, ó. O que acontece? Esses traços, eles adentram a parte apolar à gordura, tá? Então a parte apolar do detergente gruda na gordura, a parte polar do detergente ou do sabão acaba interagindo com as moléculas de água. Se interage com as moléculas de água, consegue fazer esse aglomerado que nós chamamos de micelas. O que são micelas, professor? São partes bem pequenininhas que estão dispersas. Então, na verdade, não é que o óleo se dissolve na água quando eu coloco o detergente. Não. O que ele faz é diminuir o tamanho dele para que eu seja capaz de retirá-lo. Certo? Esses são os casos mais importantes. Vamos então voltar lá naquela questão? Como a gente já leu, né? Tá aqui, ó. A água e o ácido sulfídrico são moléculas semelhantes porque o oxigênio e o enxofre pertencem à mesma família.
da tabela periódica, né? Os calcogênios. Ambas as moléculas apresentam duas ligações de geometria angular. Eles já falam, olha, os dois têm a mesma geometria. Porém, as temperaturas de ebulição das duas substâncias são muito diferentes, conforme mostrado a seguir. A gente viu aqui, ó, 100 e menos 60. Quando você olha essas diferenças entre a temperatura de ebulição de uma substância e da outra, elas podem ser explicadas pelo quê? Vamos lá. Letra A, pela massa molar. A massa molar desses caras não é tão diferente, né? Vamos voltar aqui, tá aqui, ó. Só para que eu entenda, você olhando na tabela, você vai ver. A água possui a massa 18, tá? Já o ácido sulfídrico tem a massa 34. Mas será que é por causa dessa diferença? Nossa, professor, mas é bastante a diferença, mais ou menos. Não o suficiente para causar um grande distanciamento desse. E além do mais, o menor de massa tem ponto de ebulição maior, então não é por causa justamente disso. Ele até fala, olha, massa molar, a água tem a massa molecular maior do que do ácido? Não, na verdade tem a massa molecular menor, já não pode ser letra A. Letra B, geometria das moléculas. Vamos lá, como elas possuem diferentes arranjos espaciais, a molécula da água faz mais interações entre moléculas, aumentando a temperatura de ebulição. Peraí, o texto diz que a geometria dos dois são iguais, então não faz sentido essa. Letra C, a interação que ocorre entre as moléculas. Na água são formadas ligações de hidrogênio, que são mais fortes do que as interações de dipolo no ácido sulfídrico. A gente já falou, com certeza é essa. Vamos ver só as outras. O tamanho da molécula. Professor, o senhor não citou o tamanho da molécula. Principalmente para as substâncias pequenas, que são poucos átomos, tamanho não vai fazer a menor diferença. Pode esquecer isso aqui. E aí, para fim, número atômico menos ainda. Não é o número atômico que vai influenciar no ponto de ebulição. Lembre-se disso aqui. Certo? Então, a alternativa correta, letra C. Vamos ver outra? Tá aqui, ó. Considere as substâncias 1, 2, 3 e 4, cujas fórmulas estruturais são representadas na figura. Então, ele me deu essas quatro substâncias aqui. Beleza. A questão diz assim, olha, formam interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio com a água. Pera aí, professor. Aí você voltou lá e olhou. Esse cara tem nitrogênio, mas não tem hidrogênio ligado nele. Esse tem enxofre com hidrogênio, não é isso que faz ligação de hidrogênio. Esse aqui tem um oxigênio, mas não tem hidrogênio ligado nele. Esse aqui tem um cloro, mas também não tem nada a ver com um ponto de hidrogênio. Ué, professor, nenhum deles faz ligações de hidrogênio? Nenhum deles faz ligação de hidrogênio entre si, com eles mesmos. Eles não faz. Mas a pergunta é junto com a água. Peraí. Mesmo que não seja com eles, as ligações de hidrogênio ainda devem ocorrer entre hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio. Olhando para esses quatro aqui, quem tem um desses três? A primeira tem o nitrogênio, fechou. A segunda, enxofre, não. A terceira, oxigênio, beleza. E a quarta, cloro, né? Além de carbono e hidrogênio, que não faz nada de diferença. Então, peraí, então eu já sei que só pode ser 1 e 2, só para que a gente veja, 1 e 3, né, desculpe, tá ali, 1 e 3, alternativa correta. Vamos mais uma, tá ali, ó, a geometria e a polaridade molecular fornecem informações importantes sobre moléculas, ou melhor, sobre as forças de interação existentes entre as moléculas de uma dada substância. Considerando os compostos N2, NH3, H2S e o H2O, o que apresenta o maior ponto de ebulição. Peraí. Quem apresenta maior ponto de ebulição? Lembra que, para ser maior ponto de ebulição, eu tenho que olhar forças intermoleculares, certo? E massa. Olhando para forças intermoleculares e massa, eu vou considerar o seguinte, olha. Primeiro, N2. Vou colocar aqui, esse cara é apolar. Como é que eu sei, professor? Porque só tem átomos do mesmo elemento. Então é apolar, esse é o de menor problema, não vai ser ele. Esse é o que tem menor ponto de ebulição.
Bom, os outros são todos polares, né, professor? São. Os outros são todos polares. Mas eu já sei que o ácido sulfídrico também não pode ser. Por quê? Porque ele só faz dipolo. Dipolo. Bom, professor, mas tem amônia, que é o NH3, e a água, não é? Os dois fazem pontes de hidrogênio. Esse aqui faz ligação de hidrogênio e esse aqui faz ligação de hidrogênio. Professor, e agora, como é que eu vou saber? Você vai saber pelo seguinte: quem é mais eletronegativo? Oxigênio ou nitrogênio? Aí se dá uma olhada. Professor, fui ontem, lembra dessa frasezinha, ó? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Peraí, fui, flúor, não é o caso? Ontem, oxigênio e no é o nitrogênio. Então, peraí, professor, o oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o nitrogênio, não é isso? Sim, então esse cara daqui acaba tendo maior força intermolecular do que os demais. Vamos fazer mais um? Tá aqui, ó. Ele diz o seguinte: em um ensaio experimental de pervaporação para a extração de alguns componentes responsáveis pelo sabor e o aroma do caju, o condensador esteve imerso em um banho contendo nitrogênio líquido. Os tipos de forças intermoleculares que unem as moléculas do nitrogênio líquido são... Peraí, quem é nitrogênio líquido, professor? Só para que você grave, é esse cara que a gente está falando, ó. Nitrogênio líquido é o nitrogênio mesmo. Esse cara é polar ou é apolar? A gente já até matou na passada, né? Esse cara é apolar. Que tipo de interação tem que ocorrer entre moléculas apolares? Tá aqui a resposta, ó. Dipolo induzido, não é isso? Tem outros nomes possíveis, mas eu já sei que eu estou procurando esse cara daqui. Eu estou procurando por dipolo induzido. Vamos ver? Olha lá, possibilidades. Tá aqui. Ligações de nitrogênio. Existe, professor? Não. Pode ir para frente. Interações de polo-dipolo. Dipolo-dipolo é quando ocorre entre substâncias polares. Não pode ser. Forças de Van der Waals. Peraí, forças de Van der Waals, ele está falando de interações intermoleculares. Beleza, tá certo. Vamos ver outras. Tá aqui, ó. Ligações covalentes. Não, ligações covalentes está na formação da molécula e não nas interações, não nas propriedades. E por fim ainda tem ligações de hidrogênio. Tem ligação de hidrogênio? Só tem nitrogênio, professor, não tem nem hidrogênio. Então, com toda certeza, eu estou falando de forças de Van der Waals. Ele colocou tudo. Olha, eu estou falando do quê? Forças intermoleculares. É isso que tem ali, justamente nessas interações. Bom, galera, é isso. Bom conteúdo, bom estudo para você. Faça os exercícios. E claro, vem com a gente. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Clique like.